Fala nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde já de cara vamos repercutir aqui a informação do jornalista Samuel Venâncio, que trouxe nesta quinta-feira a informação de que o Cruzeiro teria interesse na contratação do Gustavo Cuejá, volante colombiano, 31 anos de idade e que está no mundo árabe há algumas temporadas. E por lá ele é tratado, ele é valorizado, tem altos salários e a equipe árabe não pretende fazer a liberação do jogador de forma gratuita, como seria o sonho do Cruzeiro. A gente vai falar mais sobre isso, sobre o Gustavo Cuejá, e vou colocar também na tela para vocês as palavras do Samuel Venâncio. Só que antes, família, eu vou pedir a cada cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada cruzeirense. Agora, prestem atenção. A informação do Venâncio ressalta já de cara a dificuldade que o Cruzeiro teria para fechar esta contratação. E eu particularmente acredito no interesse do Cruzeiro, mas não acredito que o Cruzeiro vai fazer loucuras para contratar o Gustavo Cuejá. Primeiro, o salário dele lá é muito alto, teria que reduzir para voltar ao Brasil. Segundo, a equipe árabe tem ele como titular absoluto, ou seja, cobraria pela transferência do jogador. E terceiro, como é que o Cruzeiro vai pagar pela transferência de um jogador de 31 anos de idade, que provavelmente vai te dar retorno dentro de campo, mas não vai te dar um retorno em uma potencial futura venda? Então o Cruzeiro não tem como a gente ir lá pagar 5, 6 milhões de dólares em um cara que já tem 31 anos de idade. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Samuel Venâncio trazendo atualizações sobre o Gustavo Cuejá. Então, aí você já sente o drama. Mas um nome que o Cruzeiro gosta muito, mas repito, acho dificílimo, que é o do Gustavo Cuejá, que está lá no Al-Shabaab. Mas se pintar uma chance, o Cruzeiro vê com bons olhos. Ele tem contrato até 2026, né? Ele foi negociado recentemente, né? Acho que não foi um valor caro. 31 anos, colombiano. Mas não sei também qual que é a ideia do Cuejá, né? E do próprio clube lá. Mas esse é um nome que o radar ele fica assim, ó. E desses três aí que a gente vem falando, se dois viessem, se um vier eu já tô felizão, né? Se dois vierem, aí a gente vai ter que pensar no final de ano aí o que nós vamos fazer de especial. Mas vamos ficar atentos nessa história. Repito, caríssimo. Esses caras aí para voltar de lá tem que ser uma condição. O cara quis muito voltar, abriu mão de um monte de coisa, o clube liberou, e aí você pinta um cenário legal. Mas é um nome, repito, que agrada bem, viu? E joga muita bola, né? Prestem atenção, família. A galera do portal Diário Olé, que no passado era sinônimo de credibilidade, trouxe a informação de que o Cruzeiro teria interesse na contratação do centroavante Andreas von Begar, jogador de 29 anos de idade, que tem passagem pelo São Lourenço e que está no seu final de contrato lá nos Emirados Árabes Unidos, vestindo a camisa do Al-Ittihad dos Emirados. E aí surgiu esta possibilidade que o Cruzeiro teria interesse, porém eu estava observando em outro portal, o jogador deu recentemente aí uma entrevista falando que o seu vínculo está sendo trabalhado para ser renovado lá nos Emirados Árabes Unidos. E mesmo que seja um centroavante interessante, com passagem aí, uma rodagem bacana, é um jogador que, na minha opinião, não estaria em pauta no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro deve buscar um cara do nível do Dineno para cima e não do nível do Dineno para baixo. Eu estava até observando a informação divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio,
que diz acreditar que é apenas uma cavada de empresário, apenas citando o nome do Cruzeiro para valorizar o seu atleta. Eu vou estar colocando aqui na tela para vocês as palavras do jornalista Samuel Venâncio, que crava que, até onde ele sabe, o Cruzeiro não tem interesse mais nesse jogador. A informação que eu tenho é que não tem absolutamente nada. E acho que nem faz tanto sentido assim, porque passou pelo São Lourenço, está lá no mundo árabe, está ficando sem contrato. A informação que eu tenho é que é uma cavada. Você conhece esse jogador, Pedro? Então, Samuel, não conheço muito. Vi algumas assim estatísticas, fui procurar para ver os números dele, né, no Gol. Eu vi que a passagem dele no São Lourenço também, li um pouco na matéria do Olé, que parece que ele atuou fora de posição. Cruzeiro. Então, esse esloveno aí é informação, viu? Não tem absolutamente nada e nem vai ter. O pessoal querendo dar uma esquentada no nome aí, colocando no noticiário. Então isso aí esquece. Parece que teve até uma consulta na época do Nico Larcamon. E se teve, eu acho que foi antes do Dineno. Porque são centroavantes, pelo que eu vi rapidamente, com características parecidas. Ele tem 1,90 m, grandalhão. E outra coisa, Pedro, não sei se você concorda, pelo menos é a minha opinião. O Cruzeiro hoje tem outras prioridades e, com sinceridade, o Lautaro pode fazer a função. Tem o Caio Jorge, o Rafa Silva. O Papagaio dificilmente vai ficar. Isso é fato, apesar de estar relacionado. Daqui a pouco vamos falar sobre a lista. Mas o Cruzeiro, eu acho que agora tem que pensar em centroavante na janela de final de ano e aí sim para trazer um centroavante prateleira altíssima, e dependendo de como tiver o Caio Jorge, por exemplo, né? Ou o próprio Dineno recuperado. Porque se a gente tiver esses jogadores entregando gols, a grana que vai investir, você coloca em outros setores. O que você pensa, Pedro? Então... E olha só, família, o Cruzeiro ainda não conseguiu avançar na negociação pelo Matheus Henrique junto com a Sassuolo da Itália. Porém, o Cruzeiro tem um excelente relacionamento com o próprio jogador. O pai do Matheus Henrique, o João Henrique, segundo a galera da Rádio Tatiaia, esteve na Toca da Raposa nos últimos dias, conhecendo o Cruzeiro, conhecendo a estrutura da Toca da Raposa. Olha só, João Henrique, pai do volante Matheus Henrique, esteve na Toca da Raposa 2 nos últimos dias. Uma fonte garantiu que João foi acompanhado de outras pessoas. A negociação com o jogador caminha de forma positiva, aumentando as expectativas do departamento de futebol. Porém, o Cruzeiro ainda segue negociando com a equipe italiana, que ainda está sem um diretor de futebol, está uma bagunça, acabou de ser rebaixada à segunda divisão do futebol italiano, e aí a gente tem que parar e pensar, pô, e aí? Quando é que os caras vão dar uma resposta para o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro quer ter o Matheus Henrique já na abertura da janela de transferências. Agora, neste momento, nós temos menos de 2 meses, ou melhor, desculpa, menos de 1 mês para que o Cruzeiro feche esta contratação. Porque nós queremos que quando a abertura da janela de transferências acontecer, o Cruzeiro já tenha todos os seus reforços em 100% fisicamente, já para chegar e dar aquele retorno dentro de campo. Então o Cruzeiro tenta acelerar o máximo possível a vinda do Matheus Henrique, que hoje é a grande prioridade do departamento de futebol do Cruzeiro. É o grande foco do momento. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!